Boa tarde, companheiras e companheiros. Boa tarde. Então, estou muito feliz por esse dia de hoje, principalmente, né, pela presença de cada um de vocês, pelas autoridades presentes. Hoje, para mim, é um dia histórico para estarmos comemorando o Dia da Mulher. O dia foi ontem, mas estamos comemorando hoje. O Dia da Mulher é todo dia, né? Então, todo dia é dia de luta, todo dia é dia da gente ir atrás das nossas conquistas. Então, é um dia histórico, porque nós temos aqui abrilhantando o nosso evento a deputada Beatriz Cerqueira, as autoridades, as companheiras aqui de luta, todas vocês aqui presentes, as companheiras e também os companheiros. Nós traçamos uma trajetória no município de Miradouro de trabalho com as mulheres há alguns anos atrás. Durante os anos de 2022, 2023, nós fizemos várias atividades com os grupos de mulheres nas comunidades, no município de Miradouro e também na região, em parceria com a CPT, com os sindicatos, com a SEBS, com a ONG Iracambi, com a COPAF, com as organizações parceiras que nós temos aqui no território Serra do Brigadeiro, com a Caritas também, a Cressol. Então, não vou lembrar de todas, mas são várias organizações. E ano passado nós fizemos um lindo encontro lá no Recanto das Pedras, na Cachoeira, lá no Lambari, onde reunimos aproximadamente 100 mulheres. Foi um trabalho de oficina de hidroterapia, onde a gente trouxe um espaço onde havia muita água, a água como um dom de Deus, né, que serve também para curar as nossas doenças, fonte de energia e sinal de vida para todos nós. Então, foi um dia maravilhoso e nós precisamos repetir a dose, né, meninas? Quem estava lá sabe que foi muito bom. E esse ano, dialogando aqui com o pessoal do sindicato, nós chegamos, né, a esse grande encontro aqui e a gente debater um pouco sobre a educação e o protagonismo das mulheres. Porque a gente sabe que nós estamos no ano eleitoral, um ano muito importante, e que a gente precisa animar as nossas companheiras a disputar os pleitos eleitorais, sendo candidatas vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, porque se a gente não ocupar esses espaços, nós também não vamos também alcançar os nossos objetivos, que é transformar a realidade que a gente vive no mundo hoje, um mundo muito desigual, um mundo de muita violência, um mundo de muito preconceito. Então, é um ano que nós temos a nossa oportunidade de não arredar o nosso pé e conquistar também os nossos espaços nesse meio eleitoral. Nós somos a maioria na sociedade, mais de 52% mulheres. Ainda assim, somos 12% ocupando os espaços dos cargos eletivos no Brasil. Deputadas, governadoras, prefeitas, vereadoras. Posso falar aqui por Miradouro. Nós não temos nenhuma vereadora eleita na Câmara de Miradouro. Eu fui a primeira mulher vice-prefeita no município de Miradouro por 2 mandatos. A primeira mulher candidata a prefeita aqui no município de Miradouro. Me candidatei na eleição passada e estou colocando meu nome novamente à disposição para pré-candidata a prefeita para esse ano de 2024. Se eu for olhar os desafios, a luta, a dificuldade que é para uma mulher estar pleiteando esse espaço na política, eu já tinha desistido. Mas a gente sabe também que esse é um chamado de Deus. A gente estar na política é um chamado de Deus e eu acho que a gente tem que atender. Porque é nesse meio que a gente tem a capacidade também de transformar a vida das pessoas. Muita gente fala mal da política porque cospe, né, no pão para que ninguém queira aquele pão. Para que aqueles que já estão lá não dê espaço para que outras pessoas cheguem. Então, nós também temos que lutar pelos nossos objetivos, pelos nossos sonhos, que é mudar a realidade do nosso povo. E nós estamos aqui hoje para a gente falar de educação e o protagonismo das mulheres.
um tema muito propício para o momento atual. Porque nós estamos no município, Bia, onde houve fechamento de escola do campo, onde nós não temos estradas rurais para transportar os nossos alunos diariamente, arriscando suas vidas em estradas com muita má conservação, causando risco de vida às pessoas que ali transitam, principalmente os alunos que têm que transitar diariamente. Nós não temos uma creche infantil em Miradouro ainda. Todos os municípios vizinhos têm creche em Miradouro, nós não temos creche. Nós temos o prédio, mas até hoje não foi inaugurado. Desde a época do governo Lula, que essa creche está sendo construída e nunca foi entregue. Nós temos escola infantil, né, de 3, esse ano começou de 3 anos e 4 anos, mas antes disso não tem. Não tem aonde levar os meninos para que as mães trabalhem. Eu falo que nós não temos creche ainda, porque a gente ainda não tem uma prefeita nessa cidade, porque o dia que tiver, nós vamos ter creche. Aqui também não se fala em escola em tempo integral. Né? Então, a gente vê, né, a relação da educação também para com as mulheres, porque quando os filhos estão na escola em tempo integral, também oferece mais oportunidade para que as mulheres possam estarem trabalhando fora. Né? Então, são muitas as demandas. Né? A gente precisa também de resolver essa questão das estradas, construção de creche, geração de emprego e renda, combate à questão da violência contra as mulheres, que a gente também precisa avançar também nesse tema. Então, estamos aqui hoje porque nós somos sinal de esperança. Esperança de que possamos mudar, porque juntas e juntos nós podemos muito mais. E Miradouro rumo ao progresso, pessoal. Parabéns, Juscelene, pré-candidata do PT à prefeitura deste ano. Gostaria de convidar a deputada estadual, professora Beatriz Cerqueira, do PT de Minas Gerais. Agradecer por estar aqui conosco. Gente, boa tarde. Eu vou fazer também minha dinâmica, igual as meninas fizeram. Só que vocês não precisam, não vou entregar papel nenhum, não. Vai ser respondendo mesmo. Quantas presidentas mulheres o Brasil já teve? E quantos presidentes homens? Muitos, né? Vou gastar nesse tempo a gente contar quantos foram. Quantas governadoras de estado Minas Gerais já teve? Nenhuma. Governadora. Nada? Não. Vou botar, né? Quantas prefeitas Miradouro já teve? Nada? Nenhuma? Quantas vereadoras Miradouro tem hoje? São quantos vereadores no total? 9 vereadores, 0 vereadoras. É isso? Por que isso acontece, gente? Nós estamos com problema, né? Nós estamos com problema. Por que a gente é tão útil até não incomodar ninguém? Então, a gente serve para lavar, a gente serve para passar, a gente serve para cuidar dos meninos, a gente serve para cuidar das pessoas que adoecem na nossa família, a gente serve para cuidar das pessoas idosas na nossa família. A professora foi embora, ela nos disse, eu preciso ir porque eu preciso cuidar da minha mãe. Para tudo isso, ok, não é? Aí, quando a gente quer estar onde decide a vida da gente, aí a gente não serve. Não é estranho? Vamos pensar juntos sobre isso? Como que a gente vê tão poucas mulheres na política? Vou pegar meu exemplo. A Assembleia Legislativa são 77 deputados no total, 77 cadeiras. Quando a gente vota, elege no máximo 77, vai eleger 77 deputados. Dos 77, 15 são mulheres. 15 de 77.
Então, quer dizer que nós temos 62 homens e 15 mulheres. Por que é desproporcional? Será que a gente não tem boas propostas quando a gente se candidata? Será que quando a gente se candidata, a gente tem as mesmas, ou os partidos dão as mesmas condições para homens e para mulheres? Tem alguma coisa errada, não é? Porque quando a gente fala da política, quando a gente fala da educação, vou pegar meu lugar, a gente fala da educação. Vocês olham para a educação assim, a maioria é quem? Mulher. Principalmente na educação básica, não é? As mulheres. Então, para o cuidado, para ensinar, para a educação, os salários mais baixos também, nós servimos, porque somos a maioria. Isso é histórico. Com todo respeito aos meus colegas homens que são professores, que eu sei que eles estão também na labuta, mas historicamente é uma profissão constituída pela maioria de mulheres. Para esse lugar, e se a gente pega a educação infantil, é mais mulheres ainda, vocês já perceberam? Para esse lugar, a gente tem super competência. Mas para ser vereadora, não. Para ser prefeita, também não. Por que a gente não vota mais em mulheres? Por que quando é as mulheres, a gente tem sempre uma observação? Ah, ela é divorciada. Ah, ela... Vamos pensar nas coisas que a gente escuta. Ela é divorciada, mas quando é um homem, a gente não se importa. O estado civil dele, a gente quer nem saber. Quer nada. Ela é estressada. Quando ela é uma pessoa que... Vocês imaginam como eu sou estressada, né? Quando é uma mulher que coloca a opinião dela, a gente está nervosa, a gente está estressada. Calma. Você quer perder a calma em alguém? Calma. Eu estava calma, né? Até alguém me pediu para eu ficar calma. E depois disso desandou geral. A gente está estressada, a gente está nervosa, a gente está de TPM. Tá não? Parece que não está de TPM o mês inteiro, inclusive, né? Para algumas pessoas a gente está de TPM o mês inteiro. Mas aí se o homem grita, ele está sendo firme. Gostei daquele sujeito firme. Olha lá, ó, defende as ideias. É de gente assim que nós precisamos na política, né? Não? Mas se é a mulher que está fazendo a mesma coisa, nossa, ela estava tão agressiva, nem cumprimentou a gente direito. Vocês viram? Ah, não. Perdeu meu voto. Desse jeito aí eu não voto, não. Então o que acontece? Que na hora da partilha desse pão, a gente aceita que o pão seja cuspido para não ter partilha do poder. Eu sou a deputada que teve a maior votação da história da Assembleia Legislativa. Da Assembleia Legislativa. Do Partido dos Trabalhadores, também das trabalhadoras, da federação, da coligação, é de muitos lugares. Mas se eu não trabalhar, se eu não fizer o tanto de audiência que eu faço, se eu não fizer o tanto de projeto que eu faço, eu não consigo ter o meu espaço. Porque de mim é cobrado muito mais. A gente tem que... Quantas estão aqui, não passam por isso, que tem que fazer muito mais para conquistar? Para conquistar a confiança, para conquistar a atenção, para conquistar o espaço, né? Não? Eu fiquei com vergonha dos papéis que eu tive que responder, que eu respondi tanto não, que eu falei com as meninas, eu vou fazer uma foto dessa enquete e vou mandar para o presidente da Assembleia Legislativa, para ele compreenda como eu me sinto, né? Que é o meu presidente, né? Que é o presidente da Assembleia. Então, eu vou tirar essa fotinha e vou mandar para ele, porque tem muitos nãos ali. Mas se eu não trabalho mais, se eu não corro atrás, eu todo dia tenho que provar. Mas o meu colega homem, ele não passa por essas provações. Lá na Assembleia eu tenho uma dinâmica minha. Quando alguém fala de uma forma comigo, e eu estou achando que essa forma que ela está falando comigo é só porque eu sou mulher, aí eu faço assim, se fosse o deputado X, que estivesse aqui na frente dessa pessoa, estaria falando do mesmo jeito comigo? Você estaria falando com ele como está falando comigo?
Aí se a minha resposta é não, aí eu consigo enxergar que ali tem uma violência praticada contra uma mulher na política. Vocês já viram quantos homens são ameaçados de morte por serem deputados? Não existe muito não, né? Mas eu sou uma das 13 deputadas que desde o ano passado somos ameaçadas de morte. E por que somos ameaçadas de morte? Porque a gente serve para lavar, para passar, para cuidar, que é tudo isso mesmo, está ótimo. Mas eu não sirvo para estar na política, que é um espaço de poder. Aí a forma que eles encontram de dizer isso é dizer, vou te eliminar. Porque a ameaça de morte é isso, né? É tirar você da face da terra, não é? A morte é isso, né? Nós é que recebemos essas ameaças, né? E temos que lidar com uma série de circunstâncias. Acontecem coisas estranhas comigo, vou contar para vocês. Teve um dia que estava um deputado. Eu faço parte lá na Assembleia de uma comissão que ela é importante, a gente chama na Assembleia Comissão de Mérito. Tudo de administração pública passa por lá. E eu estudo a pauta, eu sei o conteúdo dos projetos que estão lá, eu sei o que eu quero propor. Então, quando eu chego para uma reunião, via de regra, eu já estudei a pauta, já sei do seu conteúdo. Então, eu estava sentada, eu tinha apresentado uma emenda num projeto. Quando eu dei por mim, estava o deputado, que queria informações sobre a minha emenda, conversando com um assessor, que o assessor estava explicando para ele a minha emenda. Eu olhei para a cara dos dois, para deixar você explicar, a emenda é minha. É porque é como se nós não fôssemos competentes para falar, para explicar. Tem sempre alguém que vai explicar por nós. E quando a gente explica, vocês já viram a quantidade de vezes que nós somos interrompidas? Acontece no sindicato, eu fui presidenta da CUT, vocês sabem disso? Presidenta da CUT, não sei como é que a roda gira no nosso movimento sindical também. Acontece em espaços que a gente acha que não, mas acontece em todos os lugares. Então, eu estava pensando como é que eu poderia contribuir nesse dia tão bom, né? Quente, né? Mas bom, tá meio quente, tá não? Esse povo de Belo Horizonte, eles não são acostumados com esse clima quente e úmido, né? Então, lá a gente só tem o quente. É quente sempre porque os mineradores já destruíram tudo, né? E estão querendo destruir a Serra do Curral, então só tem poeira. Só tem poeira. Tem dias que você olha assim, ó, o horizonte de Belo Horizonte está nada belo. Só tem sujeira, que é o que as mineradoras deixam pra gente, né? Só tragédia, só pó, só sujeira, só falta d'água. Mas, voltando aqui, eu fiquei pensando o que eu posso contribuir. Porque eu vim aqui e agradeço a oportunidade para falar sobre assuntos como nosso protagonismo, as questões da educação, mas eu vim aqui, me motivei a estar aqui no sábado, para deixar um desafio para a gente. Nós não melhoramos enquanto sociedade se nós não tivermos mais mulheres na política. Porque com poucas mulheres na política, fica incompleto. Porque se a gente acha que a política é o lugar do bem comum, da coletividade, da representatividade, não pode ser um lugar sem mulheres. E também não pode ser um lugar com poucas mulheres. Porque quando são muito poucas mulheres, sabe o que acontece? Não nos enxergam. Aí o ambiente continua sendo um ambiente como se não existissem mulheres. Aí a gente adoece, aí a gente não dá conta, aí a gente trabalha dobrado e triplicado. E a gente precisa conversar sobre isso, sobre essas questões que são meio difíceis para a gente, porque a gente já, possivelmente, já interrompeu uma mulher, já completou a fala de uma mulher. Ou então, sabe o que aconteceu comigo essa semana? Eu estava coordenando um evento, e eu expliquei tudo do evento. Eu sou professora, então você tem uma mania. Eu não vou para o lugar sem saber o que eu tenho que fazer. Então eu coordenei tudo, expliquei tudo para as pessoas. Era uma turma grande, gente bacana, importante. Quando eu terminei de explicar tudo, a pessoa que pegou a fala depois de mim, que foi um rapaz, metade da fala dele foi para explicar o que eu tinha acabado de explicar, gente.
Quando a senhora fala, só precisa... Vou te pegar como exemplo, você se importa? Quando a senhora fala, só precisa que ele fale tudo de novo? Como se a senhora não soubesse dizer o que só quer dizer? Eu olhei para o rapaz... Isso acontece comigo, né? Que eu já estou num lugar, é um lugar privilegiado, né? Deputado estadual, tem uma turma que respeita, né? Esse cargo de deputado estadual. Eu olhei para a cara dele, ele tinha acabado de explicar, gente, mas eu tinha acabado de falar. Ele falou tudo de novo. Por que fazem isso? É como se nós não tivéssemos competência. E aí precisa explicar o que a gente quer dizer. Tem que ter alguém para explicar para a gente, né? Então, eu vim aqui, porque primeiro é um prazer voltar a Miradouro. Essa região foi uma região decisiva para eu ser reeleita, né? Foi decisiva para eu ser reeleita, para ter essa votação que eu disse para vocês, que foi a melhor, né? A maior, etc. Eu conto isso porque eu também aprendi que se a mulher não fala do trabalho dela, ninguém fala. Então, a gente mesmo tem que contar das nossas qualidades, estava escrito no papelzinho, né? Sobre se você reconhece as suas qualidades. Se a gente não reconhece, a gente vai estar sempre na infelicidade. Então, eu mesmo conto de onde eu sou, o que eu faço, como é que eu cheguei até aqui. Então, é um prazer voltar. E eu assumi um compromisso com a Gislene lá atrás, de que nós caminharíamos juntas. Que nós caminharíamos juntas na política e que andaríamos de mãos dadas, não é? Uma fortalecendo a outra. E acho que a gente precisa sair desse encontro completamente convencidos, porque quando a gente se convence, a gente vai convencendo mais 2, mais 3, o negócio fica gigante, de que Miradouro precisa ter uma mulher prefeita da cidade. E uma mulher que já mostrou condições. Você vem aplaudir quando eu falei Miradouro, precisa ter uma mulher prefeita nessa cidade? Porque nós temos competência para estarmos nesses lugares todos. E a Gislene tem uma trajetória, ela não chegou outro dia, né? Ela tem uma trajetória de conhecer a cidade, de trabalhar pela cidade, de conhecer a vida das pessoas. Ela acabou de fazer um diagnóstico sobre a educação. Eu fiquei tentando imaginar, né? Como pode ter um município que não tem uma política de educação infantil, porque não tem creche ou ter essa confusão de educação infantil, é disso que nós estamos falando. E quando não tem política de educação infantil, quem é que paga a primeira conta? Quem é que tem que sair mais cedo? Quem é que não tem que trabalhar ou tem que trabalhar meu período para dar conta quando não tem educação infantil no município? São as mulheres. Quem é que paga a conta quando a gente não tem um atendimento básico de saúde bom, preventivo, que dê conta dos problemas que vão surgir, que acontece, que a vida é isso mesmo, a gente adoece. Quem é que paga essa conta? Quem é que fica mais tempo procurando médico, procurando posto, procurando atendimento? Quem é que cuida disso? As mulheres. Então, quando a gente fala de uma mulher pré-candidata, né, mas de um município para ter uma mulher prefeita, nós estamos falando de muitas coisas que são importantes para toda a sociedade. Enfrentar as violências contra as mulheres. Vocês sabem que Minas Gerais é o segundo estado campeão de violência, de feminicídio. Vocês sabem o que é feminicídio, não sabem? Quando a mulher é assassinada por ser mulher. O homem que decide matar a mulher por ela ser mulher. É feminicídio. Nós somos o segundo estado campeão, né, porque, lamentavelmente, no ranking, é o segundo que mais mata mulheres por serem mulheres. A gente quer isso para as nossas filhas? Netas? Nós queremos isso para as nossas companheiras serem assassinadas por serem mulheres? Nossas esposas? Nossas mães? Não? Sim ou não? Porque eu estou ouvindo nenhum homem responder as coisas, só as mulheres. Os homens estão em outras avaliações e articulações. A gente também respeita, né? Cada um vem aqui e faz as avaliações que achar que são importantes e necessárias. Mas nós queremos que as mulheres da nossa família sejam assassinadas por serem mulheres? Então, nós precisamos que os municípios também tenham políticas que não deixem que a violência se
avance até o assassinato. Eu saí com aquela blusa que ele não gosta, que eu saia e eu esqueci disso, para que eu fui provocar, né? Eu saí com uma blusa um pouco mais decotada, e aí deu confusão. Mas ele já me desculpou, né? E eu também já desculpei ele pela agressão. Vai caminhando, vai caminhando. Aí a gente vê as nossas meninas, adolescentes, reféns de relacionamentos abusivos, violentos, que não as respeita. E aí um dia tem um assassinato perto da gente de uma mulher por ser mulher. Nós precisamos enfrentar isso. E é por isso que eu estou falando daquilo que parece tão longe, mas está tão pertinho da gente. Então eu estou vindo aqui para dizer que nessa pré-campanha da Juscelene, ela tem o meu apoio e vamos caminhar juntas. Tem também o apoio que não está aqui conosco porque ele perdeu a mãe ontem. Então hoje era um velório, era um enterro, e eu quase não vim, mas aí eu estive com ele ontem, conversei com ele ontem, estou aqui com vocês hoje. Então é por isso que ele não está aqui, porque ele está num momento difícil na vida dele. Enterrar a mãe da gente, enterrar um pedacinho da gente, né? Muito difícil. Então ele mandou um abraço, o compromisso dele com a sua pré-candidatura. E agora é a gente sair daqui convencendo os nossos vizinhos, amigos e parentes que a gente pode eleger uma mulher prefeita dessa cidade. Porque se a gente fizer isso, lá na frente, vão começar aqueles comentários, que até da roupa da gente eles falam para justificar não votar na gente, não é não? Assim, até da roupa da gente eles falam. Aí quando alguém quiser fazer isso, né, esse preconceito, esse machismo, ou essa misoginia é o ódio às mulheres, tem, viu gente? Tem. Mais do que a gente imagina. Quando alguém quiser convencer a pessoa não pode falar em voto agora, não pode pedir voto, né, mas no final vai ser isso, aí a pessoa já está vacinada, de que ela não aceita esse tipo de comentário, porque sabe que querem cuspir no pão para que as mulheres não partilhem o pão. E a gente tem o direito de partilhar o pão, porque a sociedade só fica melhor quando todas as pessoas têm o direito de partilhar o pão. Então, viva as mulheres por esse Dia Internacional de Direitos das Mulheres. Viva essa pré-candidata. Eu quero deixar uma saudação aqui da mesa, que eu inverti, né? Comecei falando, e depois, mas a Fernanda, encontrei há 2 semanas atrás lá, Espera Feliz, né? Ela é bem pedagógica, vai dar uma excelente vereadora, porque nós precisamos disso, nós precisamos de estar nas câmaras municipais quem representa a nossa vida. Uai, essa região não é o campo que planta para a cidade comer? Então o campo tem que estar dentro da Câmara Municipal, decidindo a vida da cidade, porque senão eles decidem por nós. O tempo inteiro eles vão decidir por nós. Né? Então, deixar um abraço para o Fernando, um abraço para os professores que estão aqui, que é a minha razão de ser lá na Assembleia Legislativa, para a querida Cássia, que foi candidata a deputada federal e contra um mundo de dificuldades, fez uma campanha excelente, maravilhosa. Desejo que você esteja plena vereadora no próximo ano e me convide para a gente fazer muitas discussões. A nossa dirigente do sindicato, que é sindicato, sem sindicato a gente não se organiza. Por isso que eles atacam tanto sindicato, porque é a forma que o trabalhador tem de se organizar. Né? O Jair está aqui, que é um dos fundadores, na época era UT, né, Jair? Agora já é Sindjut. Mas lá, 30 e poucos anos atrás, era UT, que era o Sindicato dos Profissionais de Educação. Eles atacam o sindicato para a gente se desorganizar. Eles estão tudo organizadinho. Aí a gente fica tudo desorganizado e eles comem o pão sozinhos. Então, o sindicato é importantíssimo para partilhar o pão. Então, cumprimentando toda essa mesa maravilhosa, eu termino fazendo um cumprimento à nossa pré-candidata, a prefeita da cidade, Juscelene. E vamos bater palma para a Juscelene? Porque esse ano não vai ter para ninguém. Não adianta nenhuma desculpa esfarrapada para não votar em ninguém. Porque esse ano nós votaremos em mulheres. E vamos encher a política de muitas mulheres de luta competente para fazer do vereador Rafael Palmerino Ferreira, do Partido Democrático Trabalhista de Miradouro. Obrigado, Rafael. Eu gostaria de agradecer a
a presença de uma pessoa muito especial que marcou a geração de luta de mulheres lá nos anos 80, anos 90 em Miradouro, e que abriu caminho, que é Terezinha Maria Gomes, a doutora Tereza. Obrigado, Tereza. E antes de abrir a fala, eu vou pedir a liberdade, Juscelino, de dizer algumas palavras, sem entrar em polêmicas. Nós crescemos tendo a certeza de que Deus é homem. Deus é masculino. E essa discussão faz parte de uma coisa chamada patriarcado. Quando nós vamos estudar a história, em todas as mudanças importantes, as mulheres estavam lá. Na história antiga, antes da história antiga, na história medieval, na história moderna, no início da Revolução Industrial, quando o trabalhador tinha que trabalhar 16 horas por dia, a mulher trabalhava os 16 e mais os 8 restantes em casa, porque a mulher tem jornada tripla, quádrupla, quíntupla de trabalho. E nós, homens, não entendemos isso, ou a maioria de nós não entendemos isso. Eu não sei, não me lembro qual das companheiras da mesa, desculpa se não foi a Carminha, ou a própria deputada. O erro ao homem perdoado não é perdoado à mulher. O homem pode, a mulher não pode. Nós imaginamos nossos quilômetros só com os escravos negros homens. Grandes lideranças eram mulheres. Em que momento da história que só teve homem? Em que momento importante da história a mulher não estava lá, não participou, não foi protagonista? Em nenhum. Em todos. Na formação do sindicato, Jair. Formar um sindicato lá no século XIX era um negócio muito difícil. Para quem estuda a história do cooperativismo, a mulher sempre presente. Mas a história não reconhece. A Câmara de Miradouro é de que ano? Alguém sabe? Obrigado. Ela é de 1938. 1939. Se nós, 80 e tantos anos, não enche aqui, ó, os dedos de duas mãos das mulheres vereadoras. Então, eu não gostaria de me alongar, mas nós precisamos refletir seriamente sobre isso. Não só do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista das nossas vidas. Sobretudo nós, homens, que compreendemos muito mal isso. Nós podemos. As mulheres não. Nós precisamos falar disso, porque senão nós não vamos compreender o que está colocado, o que significa democracia e o que significa voto. Uma maioria feminina de mulheres e uma absoluta maioria representativa de homens. Nós precisamos discutir isso com muita seriedade, independente da nossa opção sexual, ideológica, política, partidária, esportiva, qualquer um. Obrigado a vocês. Curatório Podcast, temporada 2024. Temporada nova, mas o compromisso de informar, entreter e dar publicidade a fatos de amplo interesse de toda a população, num formato jornalístico sério e comprometido,
é o mesmo desde quando criamos o Muratori Podcast. Portanto, se inscreva no canal, curta os vídeos dando likes, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos, comente e compartilhe com os amigos. E se gostar do conteúdo e puder contribuir com 5, 10 reais ou qualquer outro valor para mantermos o canal, a chave Pix é o e-mail muratorielias@gmail.com. Gratidão.